último adeus ao cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Conheça a irmã Dulce, a primeira santa nascida aqui no Brasil. E ainda, em meio à crise, Itair Machado não está mais na vice-presidência do Cruzeiro. A gente te conta mais no Horizonte Notícia, que já começou. Olá! O arcebispo emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira na cripta do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem, na região centro-sul aqui de BH. Cerca de 7.000 fiéis prestaram suas últimas homenagens ao religioso, que dedicou sua vida a ajudar quem mais precisava. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte, estava em Roma para o Sínodo da Amazônia e de lá acompanhava a situação da saúde de Dom Serafim. Ao saber do falecimento, Dom Valmor retornou para o Brasil. Tive a oportunidade de falar isso com o Papa Francisco, que eu precisaria me ausentar, e ele disse, vai, é muito importante ir. E me fez porta-voz da sua saudação a toda a família, especialmente, mas a toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. A tarde dessa quinta-feira foi marcada pela despedida. Dom Serafim Fernandes de Araújo foi velado durante 3 dias e sepultado no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, deixando não só para a igreja, mas para a capital mineira um legado de amor e doação. Milhares de fiéis, leigos e religiosos vieram prestar suas últimas homenagens ao tão querido servo de Deus. De fato, a presença dele marcou não só pelo longo tempo de serviço, mas pela percepção de pastor que, junto ao seu povo, encontrou muitos caminhos, muitas perspectivas, ajudou a muitos. Após a missa aconteceu o rito das exéquias, que consiste na recitação de salmos, incensação do féretro e rito da aspersão. Após o sepultamento, os fiéis poderão fazer visitas e rezar pela alma de Dom Serafim. Todos os bispos são sepultados na sua catedral. Aqui, Nossa Senhora da Boa Viagem é a catedral chamada provisória, que é o Santuário da Adoração Perpétua. Portanto, Dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo aqui, foi sepultado. O segundo, Dom João Rezende Costa, e agora Dom Serafim. Se for da vontade de Deus, sou o quarto, o próximo naturalmente. E depois, em todo esse caminho, nós teremos o traslado para a cripta da Catedral Cristo Rei, que está em construção. E será canonizada no próximo domingo, dia 13 de outubro, Irmã Dulce, a primeira santa nascida aqui no Brasil. Ao longo da vida, Dulce dos Pobres, como era conhecida, dedicou-se à evangelização e ao cuidado dos mais necessitados. A baiana Maria Rita de Souza Lopes Pontes fez muito pelo próximo. Irmã Dulce, como ficou conhecida, se dedicou aos mais necessitados. Por isso, recebeu o título de Dulce dos Pobres. Em 2012, a Arquidiocese de Belo Horizonte dedicou uma paróquia a ela no coração do aglomerado da Serra. Eu, como padre recém-ordenado, fui encaminhado por Dom Valmor para a Bem-aventurada Dulce dos Pobres, que era composta por todas as vilas do aglomerado da Serra. Ter as comunidades como base para o trabalho evangelizador da paróquia resgata a visão de Irmã Dulce, de valorização de todos e da comunhão pelo bem. Segundo ela, o verdadeiro cristão não tem tempo para jogar pedra nos outros, pois está disseminando o amor. Dulce era frágil, mas tinha uma força que, se formos olhar do ponto de vista científico, não se encontra. Ela tinha uma força que provinha da sua relação com o Senhor. Então, na sua pequenez, ela fez grandes coisas porque ela descobriu aquilo que eu citei. Quem assume espalhar amor não tem tempo para tirar pedras. Pela dedicação, Irmã Dulce foi carinhosamente batizada de Anjo Bom da Bahia. E no próximo domingo será canonizada por Papa Francisco, Santa Dulce dos Pobres. Título que não representa superioridade, mas reconhece a grandeza dessa serva de Deus. A canonização da Irmã Dulce é um grande presente para toda a nossa igreja no Brasil, de modo especial, particularmente para a igreja na Bahia,
mas também para toda a sociedade, exatamente porque ela é exemplar. Exemplar na fé, confiança incondicional em Deus e exemplar no desdobramento da autenticidade da sua fé, que é o cuidado com os mais pobres, com os que precisam mais. A missa de canonização de Irmã Dulce será transmitida pela TV Horizonte neste domingo, a partir das 5h15 da manhã. E no dia da canonização da religiosa, a paróquia que leva o nome da santa aqui na capital estará em festa. Vamos conferir a programação de domingo. A festa pela canonização da Irmã Dulce dos Pobres começa logo cedo, às 7 da manhã, na Escola Municipal Senador Levindo Coelho, no bairro Serra. Às 9h30, tem a oração do Terço Mariano com o padre João Batista Leocádio Silva, pároco na paróquia Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, no mesmo bairro. Após o almoço, às 13h50, o público poderá assistir uma apresentação cultural do Grupo de Teatro e Dança da RCC. Logo mais, às 4 da tarde, a cantora católica Celina Borges fará uma pregação aos presentes. Às 6 da tarde, Dom Giovanni Luiz da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, preside uma celebração eucarística. E o encerramento da festa será às 7h15 da noite, com o padre João Batista. A Escola Municipal Senador Levindo Coelho fica na Rua Caraça, 910, no bairro Serra, em Belo Horizonte. E amanhã é Dia das Crianças e, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de BH, cerca de 65% da população vai comprar, nem que seja uma lembrancinha para agradar os pequenos em casa. A data serve como um termômetro para outra época bem esperada pelos lojistas, o Natal. Dia das Crianças não pode passar em branco. Nem que seja uma lembrancinha, os adultos fazem questão de presentear. Diante do momento complicado da economia do país, é importante definir quanto se pode gastar. No máximo R$200 só. Eu só tenho duas. Uma eu já dei, a outra eu pretendo dar um carrinho desse e uma boneca. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte apontou que o consumidor pretende gastar cerca de R$90 por presente, uma redução de quase 15% se comparado com 2018. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte é que 2 bilhões e 270 milhões de reais sejam injetados na economia da cidade com o Dia das Crianças. É um crescimento pequeno, de 2,1% se comparado com o ano passado, mas o suficiente para aumentar o otimismo dos empresários. Mais de 60% deles acreditam que as vendas vão aumentar neste ano. 45% dos empresários, inclusive, aumentaram os estoques. O Dia das Crianças sempre ele é tratado como o que vai acontecer no Natal. Se o Dia das Crianças é positivo, o Natal também é muito positivo. Então, acho que já é uma expectativa de enfeitar as lojas, de direcionar os produtos dentro do ponto de venda. A gente não falou do ticket médio, né? O valor médio de consumo desses clientes gira em torno de R$100. Então, se a gente tratar a vitrine com produtos nesse valor, a expectativa do consumidor comprar é muito maior. Para transformar essa expectativa em realidade, os lojistas têm feito algumas mudanças na hora da venda. Nós aumentamos a quantidade de divisão no cartão de crédito. Antes nós dividimos até 6, nós estamos dividindo até 10 vezes agora. Dia 12 é Dia das Crianças e também o dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, a festa começa bem cedinho com celebração de missa às 7 da manhã. Às 4 da tarde está prevista carreata e à noite, às 6h15, também haverá celebração de missa com transmissão pela TV Horizonte. E chegou a hora da gente atualizar os destaques do mundo esportivo com o André Cristino, que já está aqui no estúdio. André, que fase para os times mineiros, hein? Principalmente Atlético e Cruzeiro. Pois é, não tá boa não. Bom dia a todos. O Atlético ontem tinha uma tarefa complicada, né? Enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro e acabou perdendo para o Flamengo por 3-1. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Vem aí de um empate importante, né, contra o Palmeiras também fora de casa. E agora, no final de semana, o Atlético encerra uma sequência
bem pesada no campeonato. Pegou o Palmeiras, o Flamengo e agora tem o Grêmio pela frente, que é um semifinalista da Libertadores. O jogo vai ser no domingo, às 7 horas da noite, no Independência. Aí depois, na quarta-feira, já pega o CSA, que é uma equipe, digamos, um pouco mais fácil. Pode ser que o Atlético volte ao caminho das vitórias aí e reencontre, mas tomara que já contra o Grêmio ele consiga reencontrar o caminho das vitórias, que o torcedor está pegando no pé do Rodrigo Santana, dos jogadores. A cobrança está grande lá na Cidade do Galo. E lá em Terras Celestes também a situação não está boa, né? Vice-presidente já caiu. Caiu. Ontem à tarde houve uma reunião na diretoria que poderia culminar na renúncia de toda a presidência, dos vice-presidentes, mas chegaram em um acordo, a oposição e a situação. O Wagner Pires de Sá segue como presidente do Cruzeiro, mas o Itair Machado, vice-presidente de futebol, foi afastado, foi demitido do Cruzeiro. Ele vem sendo cobrado pela torcida há muito tempo, teve protesto em frente à casa dele. Semana passada, o Sérgio Nonato, diretor-geral do Cruzeiro, já tinha entregado o cargo. Então, agora daquela diretoria que vinha sendo criticada, apenas o presidente segue à frente do clube. Quem assume o futebol agora é o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, que já foi presidente do clube, já tem uma história com o Cruzeiro. Ele vai assumir o futebol. E aí ficou acertado que o Cruzeiro vai tentar antecipar as próximas eleições presidenciais para janeiro do ano que vem. Mas para isso vai depender do aceite de 2 vice-presidentes que foram eleitos. Tem que abrir mão do cargo também. A gente volta com mais informações, espero que boas, né? Rapidinho, o América? O América joga amanhã contra o Lanterna da Série B, o Figueirense, às 7 horas da noite, está no G4 e aí tem que vencer para continuar nesse grupo que ano que vem disputa a elite do futebol brasileiro. Então tá, segunda-feira você volta? Voltamos aí. Com boas notícias, esperamos. Tomara. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.